Senhor nessa noite. Abra 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Não paga nada para dar glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Isso. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Acharam isso? Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pai querido, usa minha vida mais uma vez em tuas mãos, Pai. Que eu seja nesta noite apenas um canal. Que o Senhor fale conosco nesta noite. Deus, que não seja conhecimento algum simplesmente, mas que seja a tua voz, a tua palavra, que seja, Deus, a tua atuação no nosso meio. E nós mais uma vez humildemente pedimos: fala conosco nesta noite. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Sente um pouquinho. Vamos partilhar da palavra do Senhor mais uma vez nessa noite. Aleluia. Amados, quando a gente tem certos escritos da palavra do Senhor que são profundos, porque homens conheceram a Deus na sua profundidade, e hoje a gente vive a época da superficialidade. Na verdade, hoje o homem tem muito conhecimento
O homem tem, assim, conhece muitas coisas, mas ele acaba não sabendo usar todas as coisas que conhece, ou usa até mesmo as coisas que conhece para o mal, para as coisas ruins. E na verdade, quando a gente para pensar sobre essas coisas, a gente começa a analisar, irmãos, a vida das pessoas que andaram com Deus. E Paulo, ele descreve, ele diz assim: não sei se no corpo, eu não sei se no espírito, mas um homem, ele ascendeu, ele subiu até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis, que não é nem lícito falar aos homens. Ele não poderia falar porque verdadeiramente, irmãos, talvez não acreditariam nele, aquilo que ele viu nos céus, porque talvez ele tenha visto coisas do céu, irmãos, que seriam de difícil explicação. E Deus, irmãos, ele é parceiro, ele não invade, ele não destrói o conhecimento do homem, ele fez o jardim para o homem, amém, irmãos? Amém. Quando Deus estava fazendo o jardim lá do Éden, você acredita no jardim do Éden, né, irmãos? Amém. Você não acredita naquela história que o macaquinho foi pequenininho, foi ficando ereto, né? Você não acredita naquilo lá não, né, irmãos? Aquilo é pura balela. Nós viemos de um Deus todo-poderoso, amém, que sonhou conosco. Ele sonhou com você, sonhou comigo. Pastor, mas eu sou um homem falho, eu sou uma mulher, eu também sou, irmãos. E mesmo assim Deus me ama, e mesmo assim Deus te ama. Então ele prepara o jardim com todo aquele amor, com todo aquele carinho, porque ele pensava no homem. Quantos são pais aqui? Muito bem. Não vou de fora da minha mãe, que teve meio doidinha, teve 6, né, irmãos? Quantos aqui, pelo menos 3 filhos? Tem alguém com 3? 3? Opa! Minha mãe é 6. Alguém com 4? 4. Opa, teve juízo. Tem uma irmã lá que tem 4. Que bênção, né, irmão? Não é fácil. A gente pensa que vai parar. Paguei a faculdade da Karine. Falei, eu paguei a faculdade dela, que pai, eu quero fazer pós-graduação. Você tá louca? Eu tô pagando a pós-graduação porque menininha sabe falar com o pai, irmãos. Convence a gente, não é? Irmãos, por que eu estou perguntando isso? Quando você olha para os seus filhos, e por que eu perguntei se alguém tem 4, 5, 6, como minha mãe? Mas o pai e a mãe não tratam os filhos igualmente. Você não trata, não trato, irmãos. Nós não tratamos os nossos filhos iguais, não é? Eu não posso tratar a Karine do jeito que eu trato o Caio, irmãos, não é? A Karine é menininha, irmãos. Ela vem fazer alguns pedidinhos pra gente. Faz pra mim, pai. E você, a gente vira, meu Deus, não vai embora, sai de perto de mim. E o Caio vai pedir alguma coisa. Cala a boca, rapaz, você é homem, rapaz. Não é assim? Como nós tratamos iguais, então? Não tratamos, irmãos. É uma falsa ideia que nós tratamos os nossos filhos iguais. E isso, irmãos, está certo. Não estou falando de amor, irmãos. Vai sair por aí falando: meu pastor ensinou na igreja que eu não tenho que amar você igual ao outro. Toma na sua orelha aqui. Não é isso, irmãos. Eu não estou falando de amor, eu estou falando de tratamento. A verdadeira justiça, irmãos, consiste em tratar os desiguais desigualmente. É por isso que Tiago, irmãos, Tiago era irmão de Jesus, irmão, sabia disso? Aquele cara que deixou essa carta escrita aí, a Bíblia diz, irmãos, que ele não acreditava em Jesus, que Jesus era o Messias, porque ele viu ele dia a dia ali, irmãos. Esse cara não é Messias, é meu irmão. Ele é meio doido agora. Pense bem, irmãos, porque Jesus saiu, irmãos, ele saiu da caixinha, não é? Até os 30 anos ele estava dentro da caixinha. Até os 30 anos ele era um cara perfeitamente normal, por isso que a Bíblia não fala nada dele, irmãos. Apenas aos 12 anos ele discutiu com os doutores da época, mas fora isso, uma vida natural, irmãos. Ele não fez uma casa, não é? Por que Jesus não fez uma casa, irmãos? Por que Jesus não constituiu uma família? Por que Jesus, a gente fala tanto de família e Jesus não fez uma família? Irmãos, porque isso é para mim e para você. Ele deixou essa terra para que nós fizéssemos, irmãos. É você que é o realizador, amém, irmãos? Amém. É você que tem que realizar. Mas aos 30 anos ele sai da caixinha, irmãos, e começa a fazer coisas que a religião deixou ele, a religião ficou louca com ele, irmãos.
Ele vai e come com aqueles que eram os publicanos, pecadores. Ele vai ele afronta a lei, irmãos. Quando aquela mulher pega no ato do adultério, a lei dizia, quando a mulher fosse pega no ato do adultério, ela deveria ser apedrejada. Por isso que eles pegam em pedras e falam assim: olha essa mulher aí, ela foi pega no ato do adultério, vamos cumprir a lei. Ele precisava cumprir a lei. Mas a compaixão e o amor de Jesus, ele transgride a lei, irmãos. Ele vai além da lei. E ele diz assim: olha, aquele que não tiver nenhum pecado, atire aí a primeira pedra. Daqui a pouco vai um embora, outro embora, soltam as pedras. Ei, onde estão os seus acusadores? Eu não sei, eles foram embora. Vai embora você também. Eu também não te acuso. E talvez ela tenha dado alguns passos de Jesus, né? Eu estou aqui parafraseando, eu gosto disso, irmãos, eu gosto das coisas, de imaginar as coisas, irmãos, porque eu preciso disso. Eu preciso saber como as pessoas se comportam. E ela talvez tenha dado uns 3, 4, 5 passos, e Jesus, viu? Faz o seguinte, daqui para frente, pegue mais. Ah, que Jesus lindo, irmãos. Então a religião pôs uma roupagem em Jesus, irmãos. A religião colocou uma roupagem em Deus. E quando éramos crianças, eu disse isso, irmãos, e as pessoas diziam para ele: não faz tal coisa que Deus castiga. A verdade é essa, irmãos. E a gente não podia fazer nada que Deus castigava a gente, irmãos. Não é? Ensinaram, por exemplo, que se o chinelo tiver virado, a mãe morre. Não era mais fácil ter ensinado o cabeçudinho que tinha que guardar o chinelo, irmãos? Era ou não era? Muito mais fácil, irmãos. Não, pega aí, rapaz, guarda o teu chinelo, só não vai morrer coisa nenhuma. Mas as pessoas criavam esses absurdos, e esses absurdos começavam a nortear a nossa vida, irmãos. A gente precisa se livrar do aspecto da religiosidade, irmãos. A primeira coisa, eu sempre digo, quer identificar uma seita, quer identificar, irmãos, e tem, irmãos, eu digo que idiota e tonto tem em todo lugar, irmãos. É verdade. Todas as profissões tem, irmãos. Se tem seguidor do Henrique Cristo, né, irmão? Sabia, né? Tem um seguidor lá, tudo igualzinho, né? Depois o uniformezinho. Porque é uma seita, irmãos. Porque Deus não nos fez iguais. Sabia? Só você pode fazer o que você está fazendo, com a característica que você faz. Sabia, irmãos, por exemplo, que você aí na sua digital, irmão, não tem nenhum igual, irmãos. Você é especial para o Senhor, irmãos. Assim como o pai olha para os filhos e ele tem um amor especial, assim Deus também tem para conosco. Agora a gente precisa receber esse amor, irmãos. E às vezes a gente tem dificuldade de receber esse amor. Sabe por quê? Porque a religião nos impediu, irmãos. Olha a nossa igreja, eu gosto de olhar para a igreja assim, irmãos. Não tem ninguém igual, né? Não tem. Deixa as irmãs pintar o cabelo, né? As irmãs não envelhecem, ficam loiras, deixa pintar o cabelo, irmãos, né? Deixa elas vestir. Irmãos, se existe um bicho esperto, esse tal de mulher, ela sabe, irmãos. A mulher já é inteligente, já é sábia. Aí o Espírito Santo está morando nela, irmãos. Não precisa ensinar nada, irmãos. Não precisa. Você não precisa de nenhum conhecimento humano, porque dentro de você mora o Espírito Santo que vai instruir você, irmãos. Nós aqui, a nossa obrigação é te ensinar a palavra, mas não uma palavra contaminada, irmãos. Não uma palavra que faça com que você... Sabe por que o homem gosta da religião, irmãos? Sabe por que o homem gosta da religião? Porque nós não gostamos de pensar, irmãos. É verdade. Porque você... agora eu sou dessa religião. E como eu faço? Você tem que vestir assim. Quando você chega, você faz o sinal da cruz. E você chega, você se ajoelha. Peraí, irmãos. Tem gente que sentadinho aí, sem abrir a boca, recebeu algo de Deus. Tem outro que precisou vir aqui à frente. Deixa o cara vir aqui à frente, irmãos. É por isso que Paulo, no entendimento de profundidade, ele diz assim: aquele que come, não fala daquele que come, aquele que não come. Deixa ele comer o que ele quiser. Uns come legumes e acha que está bem alimentado, mas outro quer comer carne. Aleluia, irmãos. É por isso que eu sempre incentivo: quanto mais vegetariano, melhor, irmãos.
vai baratear a carne. Aleluia! Vire vegetariano, irmãos. Não há problema nenhum, né, irmãos? Né? Irmãos, a gente precisa entender certos aspectos da palavra de Deus na nossa vida. Deus, a impressão que, não, Deus está me condenando, irmãos. Deus quer que você viva feliz, sabia? Ele quer que você se divirta. Ele quer que você tenha uma vida agradável com seus filhos. Ele quer ver paz lá na sua casa. Ele quer lá no seu trabalho que você não viva uma vida tensa. Ai, se eu perder esse emprego, o que vai ser de mim? Ei, onde está a tua fé? Até aqui, o Senhor nos ajudou. Sabe o que vai acontecer se você perder o seu emprego, irmãos? Deus vai continuar cuidando de você. Mas talvez eu não adquira. E daí, irmãos? Quem falou que para você ser feliz e viver uma vida paz, tranquila, inquietude, né? Não inquieto, mas inquietude e tranquilidade, você precisa morar no condomínio e ter um carrão, irmãos? Para com isso, irmãos. A gente precisa entender o que Deus faz na nossa vida. E Paulo, ele começa a entender e explicar aos coríntios. Diz assim: olha, irmãos, eu não vim aqui falar da minha sabedoria, porque o que eu penso, o que eu acho, é trapo de imundícia. Ele não está falando aqui, mas já falou isso em outras cartas. Viu? Eu vim aqui demonstrar algo que é o poder de Deus. Porque na Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz e nos ensina através de Paulo também, que alguns, a cruz, irmãos, para alguns é loucura. Irmãos, é a mesma coisa, é a mesma cruz, o mesmo lugar, o mesmo Jesus. E Paulo está dizendo, para alguns, aquela cruz é loucura, mas para aqueles que creem, para aqueles que creem, é poder de Deus. Aleluia! É o mesmo ato, é a mesma cruz, é o mesmo Jesus, mas de uma visão diferente. Consegui entender, irmãos? Não vire religioso, não, irmãos. Ninguém, eu tenho que ir na igreja. Você não tem que ir na igreja, irmãos. Eu tenho que vir na igreja. Você não tem que vir à igreja, irmãos. Sabia disso? Se você está com essa mentalidade aqui, é por isso que você está muito tempo na igreja e as coisas não fluem na sua vida. Porque você está achando que você tem que, você tem que trabalhar, sabia? Senão você vai morrer de fome. Ou senão você vai ter que ficar aí sustentado por aqueles que trabalham. Mas vir à igreja, irmãos, não é uma obrigação. Não é uma obrigação você estar aqui. Porque, eu tenho que vir. Isso é religiosidade pura, irmãos. Você tem que esperar. Irmãos, aquele culto abençoado, aquele louvor, aquele momento, é um prazer estar aqui, irmãos. Amém. É por isso que eu digo, irmãos, quando eu comecei a dizer aqui que o nosso chamado ministerial não é um peso. Eu digo assim para os pastores, o dia que o que vocês têm é um peso, não. O peso às vezes é você trabalhar, talvez num lugar até que você não goste de trabalhar. Você tem que trabalhar, mas vir à igreja, irmãos, não pode ser um peso. Vir à casa do Senhor é alegria. Aprenda a olhar para a cruz de Cristo e que ela não seja uma loucura, mas que ela seja o poder de Deus. E o poder de Deus, ele começa a transformar a nossa vida. Ele cura as suas feridas. Sabe, coisas que, irmãos, as pessoas nos colocam tão para baixo, irmãos. Isso é do homem. Olhem para as crianças, irmãos. São inocentes. Eles não têm muita maldade, não é? Eu digo muita maldade. Não é verdade? Eu digo muita maldade porque, na verdade, às vezes adulto briga e nunca mais se fala. A criança briga, né? Tem uma história que eu li, não sei aonde, que diz assim que o menininho, os dois irmãozinhos brigaram e não sei o que aconteceu, e um deles machucou o outro e teve que ir para o hospital, esse machucado com pontos, e para dar ponto na ferida que o outro irmão tinha feito. O pai levou esse menino e chegando lá, o médico tentava conhecer ele, vou dar uma injeçãozinha aqui, e o médico não conseguia. Aí o médico falou assim, eu tenho uma coisa, se você deixar eu dar um ponto aí, eu vou te dar. Pegou um chocolate, uma barra de chocolate, e falou assim, tô aqui. E você come essa barra de chocolate enquanto então eu vou deixar.
E aquele menino pegou a barra de chocolate, deixou, e aquele médico com toda a paciência começou a suturar, e ele começou a comer aquele chocolate, e ele comeu até a metade, embrulhou aquele chocolate, irmãos, e colocou no bolso, e o médico falou, não pode comer tudo. Não, eu não vou comer tudo. Não, mas pode, coma tudo. Não quero. Por que você está guardando essa metade? Não, eu vou levar para o meu irmão, que está lá em casa. Mas o irmão acabou de machucar ele, irmãos. Esse é o olhar de uma criança. Mas às vezes também, eles têm aquele instinto de cutucar outro, de ser egoísta. Não, é meu! E se você não cuidar disso, irmãos, se você não cuidar disso, do egoísmo das crianças, irmãos, eles vão virar adultos terríveis, né? Eu sou da geração, vocês sabem disso que eles dividem, né, irmãos? Geração X, depois vem outra aí, que é os flangos, que eu chamo, né? Geração dos flangos. Tem medo de tudo, vocês sabem disso, né, irmãos? Que os flangos, que antigamente a gente criava frango, irmãos. Frango não morria assim, não, irmãos. Os flangos de granja dá um trovão e pai! Sabia que eles morrem com trovão, irmãos? Frango de granja morre com trovão. Então é a geração X, o Y e os flangos. Tem medo de tudo, irmãos. Porque na verdade a nossa geração, irmãos, ela foi uma geração que os pais batiam, irmãos. E batia duro. Eu não apanhei muito, não. A mãe disse que eu nem apanhei muito, mas eu lembro que eu apanhei, irmão. E meu pai falava assim, olha, se você brigar lá na escola, bata, porque se você chegar aqui reclamando que você apanhou, você apanha de novo. Pergunta, toda vez que eu brigava, eu nunca falava em casa, só se chegasse com a roupa rasgada, aí não tinha jeito, irmão. Mas fora disso, sempre não briguei nada, nem bati, nem apanhou, ninguém sabia de nada. Porque o meu pai falava isso. Hoje, irmãos, para aí, menininho não pode, aí só toma um pum, vamos tirar a fralda dele, já limpar. Que isso, irmãos? As pessoas estão criando pessoas para a vida, e as dificuldades nos faz forte, irmãos. Por isso que Paulo está falando para eles assim, olha, é o seguinte aí, viu? A sabedoria que consiste a vida de vocês não é a sabedoria humana, é a sabedoria dos céus, e a sabedoria dos céus, ela provoca cura, irmãos. Tem pessoas ainda, estão na igreja, irmãos, estão traumatizadas porque o pai, esquece isso. Quer que eu fale uma coisa para você, irmãos? Os seus pais erraram com vocês, todos aqui, todos. Os seus pais erraram com vocês. Sabia disso? Eu tenho certeza disso. E eu errei com os meus filhos. E você errou com os seus filhos. Você precisa aprender isso, irmãos. O único pai que não errou com seus filhos foi Deus. Nós não. Nós erramos com os nossos filhos. Essa sabedoria não é... A gente precisa entender o que Deus faz na nossa vida. Não adianta você ficar... porque isso... Não. É você feliz, irmãos. Toda vez que eu termino o culto de domingo lá na nossa sede, na igreja, eu digo assim, essa semana vai ser a melhor semana da tua vida. E eu acredito nisso, irmãos. Então não vai ter dificuldade? Claro que vai, irmãos. Mas a gente vai vencer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Porque Deus está com você. Basta, irmãos. E quando ele diz aqui, irmãos, aqui nessa passagem, e a gente pode transferir rapidamente, literalmente, esta passagem no versículo 9, que ele está transcrevendo, na verdade, Isaías 64:4, né? Ele diz assim, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A gente transfere logo, é lá na eternidade, não é? A gente, pode transferir, irmãos. Mas eu quero dizer para você que Paulo não estava falando só disso. Não era só isso. Aí diz assim, a gente precisa continuar lendo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É uma revelação, irmãos. Como nós devemos viver aqui na face da terra, irmãos. Teve momentos, irmãos, Deus fez o jardim para o homem,
constituiu o mundo e a terra para nós vivermos aqui, mas Deus não estabeleceu sua morada aqui. Ah, Davi, o homem segundo o coração de Deus, eu vou fazer uma casa, eu moro no palácio, mas você está lá, você está numa pequena tenda. Não, você não vai construir nada, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Mas o incrível, irmãos, que Davi, ele fez um tabernáculo, que era, né, uma tenda, na verdade, né? Aquela tenda de Davi, simplesinha, irmãos, que ele constituiu para colocar a arca. Ali não tinha um tabernáculo, algo suntuoso, era apenas uma tenda, mas naquele lugar, irmãos, havia a manifestação da glória do Senhor, irmãos. Por quê? Porque ele entendeu quem Deus era, irmãos. Quando você vê o salmista Davi escrevendo, ele fala da paternidade de Deus, ele entende que Deus é o seu pai, e aquilo cura as suas feridas, porque Davi foi ferido. Só de não ver, e aí, acabou seus filhos, Jessé acabou, mas tem um menino aí que está aí cuidando de umas poucas ovelhas, e traga ele então. Nem se preocuparam em trazer o menino. E a unção, a escolha de Deus estava sobre ele, irmãos. Mas Deus não deu o trono para ele, não é verdade? O trono foi conquistado. Às vezes, irmãos, às vezes não, sempre, as coisas têm que ser conquistadas. O homem tem a sua glória, sabia? É por isso que a Bíblia diz assim: fez o homem um pouco menor do que os anjos, mas dotado da sua glória. Nós podemos realizar, irmãos, nós podemos fazer, mas você precisa enfiar a mão na massa, irmãos, e crer que Deus vai com você. Irmãos, um dia eles precisaram que o mar fosse aberto, e o mar se abriu. Um dia eles precisaram que o Rio Jordão fosse aberto, e o Rio Jordão foi aberto, e ali eles tiraram 12 pedras, ergueram um monumento, ergueram um altar, ergueram algo que declarava aquilo que Deus havia feito na vida deles. E um dia a guerra estava intensa, e Josué orou, e o sol parou, irmãos. Mas ele estava lá no meio da guerra, irmãos. Ele estava no meio da batalha. 31 reis caem à espada daquele homem que um dia recebeu um chamado. Qual é o chamado? É para mim e para você, irmãos. Moisés está morto. Acabou, irmãos. Fechou o ciclo. Assim é a nossa vida, irmãos. Você precisa fechar ciclos na sua vida. Não adianta você ficar sofrendo por aquilo que falaram. É por isso que ele diz assim: nem o olho viu aquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque você reconheceu quem Deus era. A sabedoria de Deus entrou no seu coração e significou cura. A cruz para você significou salvação, mas para outro que está se perdendo lá é loucura. Mas para você não é mais loucura, é poder de Deus, é salvação de Deus, porque você entendeu. E as coisas começaram a mudar. Então por que você não anda como filho do Deus Altíssimo que você é, irmãos? Vai ter gente para atrapalhar? Vai. Vai ter gente para tirar você do foco? Vai, irmãos. Mas Deus não vai te deixar. Ainda que uma mãe abandone o seu filho enquanto ele ainda mama, uma mãe pode fazer isso, mas Deus não vai te deixar. A gente precisa entender o poder do Evangelho na nossa mão. A gente precisa entender o poder do Evangelho na nossa mente. É por isso que ele está dizendo assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Aqui ele não está dando margem, irmãos, tudo é tudo. Ele está dizendo assim: então você precisa aprender a discernir o que está acontecendo à sua volta. Às vezes, irmãos, nós estamos atravessando uma batalha, uma luta, e não estamos discernindo o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, como eu tenho que lutar, irmãos. É por isso que a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou atravessando uma luta, mas o Senhor está me treinando, porque lá na frente Ele tem algo novo a me revelar. Eu estou atravessando uma dificuldade hoje, eu estou atravessando uma enfermidade hoje, mas se o Senhor, aleluia, se o Senhor colocar a sua mão, a enfermidade vai embora. O rei estava condenado à morte, o profeta vai lá
essa enfermidade, ela vai te ferir, é ferida de morte. A palavra de Deus diz que aquele rei chora, implora, e no meio do caminho ele para o profeta, irmãos. Presta atenção nisso. Ele para o profeta no meio do caminho. Para! Volta lá. Volta lá. E diz para aquele cara, e diz para o meu servo, meu filho, irmãos, diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Está entendendo, irmãos? Tem hora que Deus para as coisas. Parou o sol. Irmãos, a Bíblia diz que havia um homem, um etíope, eunuco, chefe dos eunucos na Etiópia, e ele estava descendo para adorar em Jerusalém. Eu não consigo entender isso. Como pode um eunuco, chefe do eunuco, prestigiado da Europa, descer a adorar em Jerusalém? Por quê, irmãos? Porque ele ouviu falar de Jesus. Sabe o que é bom, irmãos? Você não só ouviu falar de Jesus, mas ele tocou o seu coração. Isso é a coisa melhor que aconteceu na tua vida. Talvez você olhe para trás e fale: que dia maravilhoso quando eu casei, o meu casamento é abençoado. Que dia maravilhoso quando o Senhor trouxe os meus filhos. E que dia tremendo foi aquele que eu vi a carinha dos meus filhos. Que coisa boa que Deus fez. Que dia maravilhoso o dia que eu aceitei Jesus, que eu desci as águas do batismo. Isso tudo é bom, irmãos. É maravilhoso. Mas você não pode se esquecer que tudo isso Deus foi fazendo com que você subisse alguns degraus na sua vida. Está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Isso. Eu subi. E hoje Deus está falando: sobe um degrau, aumente um nível, para que o conhecimento da palavra liberte a tua vida. E o conhecimento de ouvir falar de Jesus trouxe aquele homem para adorar em Jerusalém. E Deus é Deus, irmãos. Deus é joia, o resto é tudo bijuteria, irmãos. Não é possível. Irmãos, ele está descendo para adorar, e Deus, pega Felipe e translada Felipe, irmãos. Vai lá falar com esse cara. Ele acompanha então a carroça que estava ali, levando aquele homem que ia adorar em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele abria os pergaminhos e olhava e estava lendo Isaías 53. Então ele começa a acompanhar. Joia, beleza, e aí, legal? Você está entendendo o que você está lendo? Aí eu não tenho nada, porque ninguém me explicou. Está vendo essa passagem? Irmãos, é tão mais fácil acreditar na Bíblia, irmãos. É tão mais fácil acreditar em Deus. É por isso que a palavra de Deus, quando vai falar do ateu, ele diz: isso louco, não há Deus. É tão mais fácil. A Bíblia foi escrita por homens, é claro. Queria que o macaco, nós somos parceiros de Deus, irmãos. Ele fez uma parceria conosco, e nós, os homens, deixamos a palavra de Deus escrita, inspirada, em parceria com Deus, o Espírito Santo, orientando, dirigindo, capacitando e nos levando no lugar certo. Aleluia! Se você se render a Deus, você nunca estará sozinho, e você nunca estará indo para o lugar errado. Nunca! Se o Espírito Santo tomar a sua vida, nunca você andará sozinho. Nunca você irá para o lugar errado, irmão. Sabe por que a nossa igreja não fica pregando vestimenta? Porque a mulher de Deus, irmãos, ela tem um coração dado ao Senhor, e o Espírito mora nela, e ela sabe como se vestir. E assim também sucessivamente o homem. A gente ensina que você depende do Espírito Santo de Deus. Amanhã vão te fazer uma oferta, amanhã vão te fazer uma proposta, sabia? E você vai precisar da sabedoria de Deus para entender o que Ele quer fazer na sua vida. Assim estava esse etíope, irmãos. E aquele homem, ninguém me ensina. Mas havia um apóstolo, um discípulo do Senhor, enviado por Deus, transladado àquele lugar, irmãos. Ele subiu. Você sabe disso, no fim da história, ele sobe. Não sei se vocês sabem, mas a ciência quer fazer esse transporte. Eles querem isso, matematicamente é possível, irmãos. Então tudo que matematicamente é possível, eles querem fazer na prática. E eles já conseguiram transportar uma molécula daqui para cá. É o sonho, irmãos. Jornada nas Estrelas. Capitão Kirk.
né? Pão apareceu para lá. Foi isso que aconteceu com Filipe, irmãos. É exatamente isso. E Jesus, a mesma coisa, ele apareceu no caminho de Emaús, irmão. Daqui a pouco ele estava lá em Jerusalém. E a gente vai ser assim também. Está entendendo, irmãos? Nenhum olho viu. Aí é o céu, irmãos. Nenhum olho viu, não penetrou o coração do homem, irmãos. Ele revelou para João, através do Apocalipse, aquilo que João entendia. Ruas de ouro, mar de cristal, muro, tem umas pedras, jaspe, safira. Irmãos, não vai ser só isso. Escuta o que eu estou falando para você, irmãos. Não vai ser só isso. No céu é muito mais alto, muito mais denso, muito mais profundo. É muito melhor daquilo que você pode imaginar, irmãos. Ele revelou o que ele podia. E para nós, irmãos, ele se revela todos os dias. Como ele se revela? Irmãos, no nosso caráter. Jesus não veio para mudar a personalidade, sabia? Ele usa o pastor Felipe aqui do jeito que ele é, a pastora Daniela do jeito que ela é, não é? Aliás, tudo que a pastora Daniela faz, irmãos, é encantador, né? Até casar comigo. É até isso. Ninguém é perfeito, né, Felipe? A gente comete uns erros assim no caminho. Mas eu me lembro, ela ainda menina, irmãos, dançando lá na igreja, né? Alguns irmãos podem ter isso. Você não dançou mais? Não dançou mais. Nem lá sozinha, em casa, ninguém vendo. Irmãos, e toda vez que ela dançava, a glória de Deus descia. Amém. Pede para ela dançar aqui, irmãos. Pede, irmãos. Ela é menina. E você sabe, irmãos, que dança é um negócio que, se estiver na carne, a gente tem raiva das meninas. O que é que essas meninas estão fazendo? Mas quando está no espírito, a gente vai junto com elas na dança. Aquilo, quando está na carne, incomoda a gente. Mas quando está no espírito, a gente viaja com elas. E essa era a Dani, irmãos, né? Pede para ela dançar, irmãos. Pede. Vocês pedindo, ela não dança. Irmãos, tudo que essa menina faz, sabe por quê, irmãos? Porque tem um coração de Deus. Amém. É por isso que essa menina, tudo que ela faz, tirando, escolheu Felipe. Tudo que ela fez, irmãos, tudo que ela faz é com o coração. Ela não tem, eu vou fazer algo com maldade, irmãos. É coração de Deus, é o Espírito Santo, irmãos. Amém. E eu sei que, talvez, pastor, eu não sou assim ainda como a Daniela. Irmãos, ninguém está cobrando que você seja assim. Sabe, irmãos, às vezes a pessoa chega na igreja com raiva das pessoas. Eu estou com raiva daquele fulano, tomara que ele quebre a perna, que ele morra, né? Mas depois de um tempo está na igreja. Não, morrer é muita coisa, só quebra a perna dele, Deus. Já está melhorando. É verdade, irmãos. A ira, a raiva, o rancor, o ódio precisa sair do nosso coração. Para quê? Porque o novo, irmãos, só vai entrar no teu coração o novo se o velho for embora. Sabe esses ranços que você tem, né, irmãos? Hoje a criançada diz ranço, né? Não é isso? Eu acompanho, tem filho adolescente lá, irmãos. Mas eu tô com ranço desse cara. Eu me divirto, irmãos, com os jovens e com os adolescentes. É por isso que eu acho que eu nunca vou envelhecer, irmãos. Nunca vou conseguir envelhecer. Irmãos, eu tô com ranço. Tira o ranço de lado, irmãos. Deixa pra lá. Liberte-se dele. Fez mal, daí já errei. Já até pedi perdão para os meus filhos, irmãos. Não tem vergonha nenhuma. Já pedi perdão para membro de igreja, irmãos. Eu sou pastor da igreja. Não peço perdão para ninguém. Sai fora, o cabeçudo. Você é humano também. Já tive que pedir perdão e eu errei com você. Eu errei no falar, no momento de falar, já pedi, irmãos. Não tem problema nenhum com isso. E até hoje, essa pessoa que eu pedi perdão está lá na igreja, irmãos. E ainda continuo sendo o pastor dele. Por quê, irmãos? Porque diante da honra vai a humildade. E o orgulho precede a queda. Provérbios, 31 capítulos. Por coincidência, 31 dias no mês. Leia um por dia. Diante da honra vai a humildade. Você se humilha e Deus te exalta. Você se orgulha e Deus te abate. É assim que funciona, irmãos. Nós somos diferentes. Glória a Deus por isso, irmãos. Enquanto você não conseguir entender isso, às vezes a gente é abatido, irmãos. Abatido. Porque o pai faz isso com o filho. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Então naquele dia,
Felipe ensina aquele eunuco: ei, olha, esse Jesus aí, ele veio aqui, ele morreu. Mas então, olha só, irmãos, a revelação entra no coração daquele homem que não conhecia a Escritura direito, estava lendo, procurando entender. Ele estava desejoso, irmãos. A gente precisa viver desejoso das coisas de Deus. É por isso que as coisas de Deus não podem ser fardo. É por isso que vir à igreja não pode ser fardo. Está entendendo isso? Vir à igreja, vir nesse lugar, irmãos, que está tão bem arrumadinho, gostoso, né, irmãos? Aos poucos aqui, né, o pastor Felipe, o pastor Daniel, vocês, irmãos, vocês que fizeram, não é? Sabia disso? Entenderam, irmãos? Vocês que fizeram. Não foi Deus, não foi o anjo que veio aqui, não, é vocês. Vocês fizeram esse lugar. Vocês arrumaram, né, esse lugar. É vocês. E isso é a glória do homem, irmãos. Às vezes a gente tem que ter peito. Não vamos comprar. Não vou comprar. Parcela aí que eu compro. E Deus honrou, irmãos. Mas eu tive que pôr a cara. E assim é, aquele homem sai da sua cidade e diz: eu quero encontrar Deus. E você veio hoje aqui para a igreja para fazer o quê? Para receber de Deus. Então deixa Deus mudar o teu caráter. A tua personalidade é sua. Deus te entregou, Deus te deu sopro e veio a tua personalidade, mas o teu caráter é moldado e você começa a entender quem é Deus, valorizar as coisas de Deus. Então Deus, vendo aquele homem indo para Jerusalém, irmãos, ele prepara o apóstolo, ele prepara o seu discípulo para encontro. E aquele homem, entendendo, depois do Felipe, do discípulo ensinar para ele, ele diz assim: e o que impede então Deus ser batizado? Essa foi a palavra. O que impede? Aí, a gente está passando perto do lago, tem um lago ali, tem água ali. O que impede? E aí, qual foi a resposta, irmãos? Não foi a resposta religiosa, irmãos. Vamos fazer um cursinho de preparação para o batismo. Não é verdade? Eu não estou falando aqui que cursinho de preparação para o batismo é ruim, irmãos, é bom. Está entendendo? Amém, irmão? Amém. Eu não sei se o pastor Felipe fez aqui. Faz. É ótimo. Podemos fazer, irmãos. Agora, se chegar alguém aqui hoje e falar assim: pastor, eu quero me batizar. Vamos encher um tambor aí, vamos batizar esse cara. Amém. Porque a gente não sabe se esse cara vai chegar em casa hoje. Nenhum de nós, irmão. E não vem falar assim: ai, pastor, que horror. E você sabe que você vai chegar em casa? Quem aqui fala: eu vou chegar em casa? Não sabe, irmãos. Você não sabe? Quem aqui pode dizer assim: pastor, depois dessa palavra, o senhor lascou o pau em cima de mim, e eu agora, essa semana, não vou cometer nenhum pecado, delito, pensamento maligno, não vai para nenhum, até no ano que vem. Quem tem coragem de levantar a mão e dizer assim: não vai passar nada? Não. Nenhum de nós, irmão. Nenhum. Porque o primeiro cara que der uma fechada em você na rua, você já vai falar: não é verdade? Então às vezes a gente precisa se conter, e isso é um treinamento das coisas de Deus. E aquele homem entende, e ele é batizado, irmãos, sem religiosidade. É por isso que eu gosto desses homens da palavra de Deus, irmãos, que João, ele vem e quebra tudo, irmãos. Até aquele dia ninguém falava de batismo de arrependimento. Foi um cara lá no Rio Jordão, irmãos. Eu, pela grata misericórdia do Senhor, pude ver o Rio Jordão, irmãos. Eu batizei lá no Rio Jordão 2 pessoas. Frio, irmãos. Eu fui num tempo que não estava frio, e estava fria a água, porque tem um degelo das montanhas e ele corre no Rio Jordão. Sujo. Sujo porque parece ser barrenta. E aparece um cara lá dizendo assim: arrependei-vos, raça de víbora. Olha que pregação bonita, irmãos. Tem um dizer que está aí no Facebook, vocês veem. Antes os pastores pregavam contra o pecado e as pessoas se arrependiam. Hoje os pastores pregam contra o pecado e as pessoas mudam de igreja. Não, o pastor está pregando muito duro, não. Irmãos, o dia que eu parar de pregar um evangelho genuíno, eu quero parar de pregar qualquer outra coisa. O evangelho liberta a nossa vida, irmãos. Mas a gente tem que ter atitude. A gente tem que ter responsabilidade. Então João batizava lá os publicanos. Os publicanos são cobradores de impostos, judeus, cobradores de impostos, anoteados por eles, irmãos. Aí eles: ô João, o
batizei, viu? Os teólogos e historiadores dizem que João batizou 100 mil pessoas, irmãos. Que igrejona, hein? 100 mil pessoas foram batizadas por João. E agora o que eu faço, João? Deus, não cobre mais imposto a mais. Não faça mais isso. Para de defraudar as pessoas e vai embora para sua casa. Não mandou? Agora nós vamos fazer uma igreja. Agora você vai se vestir assim. Agora não. Para. E os soldados vinham e batizavam. O soldado romano, irmãos, não entendia nada. Não estava impregnado por uma religião, irmãos. E agora o que eu faço, João? Seguinte, fica contente com o seu soldo. Fica contente com o seu salário. Irmãos, o seu salário não é de fome. Amém, irmãos? Pode ser pro seu amigo assim: ai, meu salário é de fome. O meu salário ele dá para 3 dias. Ele é caro. Irmãos, ele vai pegar o lerite. Dá o lerite ainda? Tem o lerite ainda? Tem? Alguns lugares ainda deve ter, né? Está tudo eletrônico. Eu vou pegar lá o meu atestado de pobreza. Quando eu trabalhava na empresa, saía o lerite e onde você está indo? Para pegar o meu atestado de pobreza lá, né? Eu nunca falei isso, irmãos. Eu trabalhava na empresa, irmãos. Eu trabalhei nos 4, 5 setores, irmãos. E em todos eles, irmãos, eu tinha a mesma função do cara que estava do meu lado. Mas toda a vida o meu lerite veio melhor que o dele. Eu era trabalhador. Pedia para fazer hora extra, fazia. Não era preguiçoso, não. Mas, irmãos, Deus me abençoava. Mas eu não profetizava, irmãos, que o meu lerite era o atestado de pobreza. Até aqui o Senhor me ajudou. Amém. Eu fico contente com o meu salário. Deus, se o Senhor puder me abençoar, entendeu? E dizimista fiel, irmãos, eu nunca falei em dízimo. Não. É o mínimo que eu posso fazer. E Deus me abençoou. Amém, irmãos? Você ficou rico? Eu fiquei, irmão. Materialmente não. Mas tem tantas bênçãos espirituais na minha vida que eu sou rico, irmãos. Pastor, você é rico se você tiver uma casa. Quem diz que esse cara é rico, irmãos? Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Não é verdade? Então que você comece a olhar para as coisas de Deus com outro olhar nessa noite. E Deus vai fazer um milagre na tua vida. O etíope desce da sua terra para adorar em Jerusalém. Deus manda alguém para lá. Por que Deus não pode mandar alguém para você? Josué estava numa guerra e Deus parou o sol. Irmãos, homens que foram levantados para fazer coisas e eles têm que fazer. Sansão, a Bíblia diz que ele nasceu para começar a libertar Israel, irmãos. E no final da sua vida diz assim: ele matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Por quê, irmãos? No meio de toda a adversidade que ele morreu, e você sabe disso, ele começou a libertar. Ele tentou sair do propósito, mas Deus trouxe ele novamente, a duras penas. Então não deixe que as duras penas aconteçam na sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, senão eu vou parar de falar. Irmãos, deixa aquilo que você vai fazer essa semana. Essa palavra pode mudar a sua vida, sabia? Amém, irmãos? Amém. Esta mensagem não é porque eu preguei, não, irmãos, mas é porque ela vem da palavra de Deus. Ela pode mudar a sua vida, mas você precisa querer. Você precisa dizer assim: eu não vou ser mais essa pessoa. Eu não vou ser mais aquela pessoa maldizente. Eu não vou ser mais aquela pessoa murmuradora. Eu vou ser o melhor marido. E é você que está ouvindo essa palavra, né? Eu gosto quando aquelas irmãs vêm e falam assim: pastor, eu estou vindo aqui na igreja, mas eu estou vindo pelo meu marido. Meu marido precisa melhorar, precisa converter. Irmãos, quem precisa converter é ela. Porque ela que está aqui, ela quer esperando uma atitude positiva do marido que não vem à igreja. Quem tem que ter atitude positiva é ela. Ela está até legal agora. Aí ele vai vir para a igreja. É por isso que a mulher calada, ela ganha o marido. Aqui, é a palavra. E você e eu precisamos disso. Feche os seus olhos. Coloque a tua mão na altura do teu coração. Você está batendo o teu coração e o Espírito Santo de Deus
Deus está aí fazendo uma grande obra. Esta palavra, ela pode mudar a sua história e a sua vida. Se você se agarrar nela e dizer: Deus,